Bem-vindos ao Pod Costa, o podcast onde ensina tudo aquilo que você não aprende nos livros. Hoje a gente está aqui com uma personalidade, talvez uma das maiores autoridades de leilão de imóveis e investimentos do Brasil, João Angeli, que a gente tem o prazer de estar aqui estreando aqui o nosso podcast. Eu gostaria de dar boa tarde e que você pudesse se apresentar e contar um pouquinho da sua história, compartilhar um pouquinho sobre a sua jornada no leilão de imóveis. Ô, Dr. Robson, eu queria te agradecer, né? Não sabia que era a nossa estreia aqui hoje, começando esse podcast. E olha que eu sou pé quente, viu? Tomara! Eu sou pé quente. Eu venho, na verdade, do mercado da televisão, né? Comecei lá em 2002 ainda, sendo locutor de rádio, trabalhando na televisão. Depois entrei no programa Raul Gil. Saí do programa Raul Gil em 2010 e comecei a comprar imóveis. E foi uma loucura, né? Porque uma das coisas que eu sempre ouvi é para entrar no leilão não precisa ter um advogado. Ouvi isso de várias pessoas e foi um grande erro naquele ano, né? Estamos falando de 13 anos atrás. A gente não tinha onde pesquisar, você não tinha onde ler um manual, assistir um vídeo, não tinha para quem perguntar. Sobrou um dinheiro no meu bolso, eu falei, bom, vou comprar um imóvel, né? E como você sabe, não é um marketplace normal, igual você comprar um fone de ouvido, um telefone. Você tem que fazer literalmente o estudo daquela matrícula para saber o que está acontecendo, saber se de repente existem dívidas que você vai assumir. Então, para mim, comprar um imóvel em leilão não é comprar um imóvel. Você assume uma dívida, você precisa saber se essa dívida é uma dívida boa ou ruim para o seu investimento, né? Então, é mais ou menos por aí que eu enxergo essa jornada aí dos leilões de imóveis. Muito bacana. Nós aqui, quando convidamos você, a gente discutiu muito no escritório, porque de trabalho, tenho 20 anos que eu trabalho com leilão de imóveis, e quando a gente começou a acompanhar o seu trabalho, eu falei, puxa, ele está ressignificando o leilão de imóveis. Então a gente viu que você começou a trabalhar a questão do leilão de imóveis muito diferente do que é o cotidiano que todo mundo faz. Compra por 50%, 60%, vende, faz o lucro, né? Então a gente já viu que você está dando assim uma nova roupagem. A gente ouviu você falar um pouquinho de tokenização dos imóveis, fundo imobiliário. Gostaria que você pudesse compartilhar um pouquinho do que você entende que é o futuro dos leilões e o que mudou de quando você começou a investir para a sua ideia de leilão agora. Eu acho que, doutor, está cada dia mais difícil arrematar bons ativos, né? Seria hipocrisia da minha parte dizer que é um mundo maravilhoso, que tudo vai dar certo. Comprar imóveis em leilão é mais ou menos igual minerar, né? Você tem que ter um buscador ou ter algumas pessoas para poder te auxiliar. Então, você tem que fazer uma pesquisa bem refinada, entender de mercado imobiliário, porque o que eu vou fazer com aquele imóvel? É um trade simples? Eu vou comprar e vender para ganhar aquele spread? Ou não? Eu vou comprar para alugar? Eu vou comprar aquele terreno para transformar aquele terreno num ativo imobiliário? E quais são as dificuldades que eu encontro para comprar aquele ativo, aquele imóvel, né? Então é por isso que a figura do advogado ela é muito importante para dar aquele auxílio que normalmente uma pessoa que entra nesse mercado precisa. Então hoje você tem vários cursos aí para poder auxiliar o arrematante, mas mesmo assim, em algum momento do processo, esse arrematante, seja ele profissional ou não, vai precisar da figura do advogado para poder, enfim, conseguir o imóvel, às vezes através de uma emissão ou através de um acordo amigável. Então eu acho que o leilão, né, olhando 13 anos para trás, a concorrência era muito menor, né? Você tinha talvez menos leiloeiros, você tinha muita oferta e poucos compradores. E uma das coisas que eu sinto, né, as capitais, e eu não falo só de São Paulo, você pega Belo Horizonte, você pega Curitiba, onde eu já arrematei também, quanto mais longe do centro expandido, fica mais barato e menos atrativo. E é um erro dos arrematantes, né? Porque todo mundo olha aqui, Avenida Paulista, Vila Mariana, eu quero comprar um imóvel, sei lá, nos Jardins, e todo mundo esquece, de repente, o Terminal AE Carvalho, que foi um lugar que me deu muito dinheiro. Todo mundo esquece Osasco, Jardim Miriam, lugares que talvez sejam menos assediados, mas que têm uma liquidez muito grande.
né? Então, assim, periferia para mim ainda é um lugar muito bom para se comprar e vender rápido, né? E as pessoas às vezes não se atentam a isso, né? Isso é muito bacana, que quando em 2010, eu fiz a sociedade com o Clécio, ele era corretor de imóveis. E aí ele chegou para mim, né, ele falou assim, na verdade eu era um concorrente, arrematava tal, ele falou, vamos se unir, vamos pegar a sua expertise jurídica com o meu conhecimento imobiliário. E aí foi muito interessante que ele falou assim, não, vamos comprar aqui na Coab. Eu falei, Clécio, você tá louco nesse lugar, cara, eu tô até com receio de entrar aqui. Não, que você vai ver que era bom. Arrematamos dezenas, talvez centenas de imóveis. Sabe o que era bacana? A gente conseguia vender ele na desocupação. Tudo que foi Coab, estávamos desocupando. Aí tinha um pessoal no boteco ali. Oh, quanto que você está vendendo esse imóvel aí? Eu falei, 180, 150, 130. Naquela época era bem baratinho, né? 130. Não, eu compro. E era impressionante. Então, eles tinham 3, 4, 5, 6 imóveis. A gente vendia muito. E todo bom negócio que eu fiz foi em locais mais distantes. Então, eu coloco toda a grande São Paulo, Guarulhos, Osasco, São Bernardo, São Caetano. E na periferia onde a gente mais ganhou justamente por causa desse preconceito. Eu tenho uma cliente que quando eu falei para ela, não, tem um imóvel na Penha, ela falou, não, mas na Zona Leste é perigoso, lá eles matam. Eu falei, não funciona desse jeito. E isso que você falou é muito interessante porque foi uma experiência que eu vivi, mas vivi muito esse tipo de experiência, né? E aí, o que você, nesse caso, você aconselha para quem está começando no mundo de leilão de imóveis, né? Porque assim, não é mais aquele mundo, né, cor-de-rosa, mas ainda é atrativo. O que você aconselha? Ele deve começar comprando casa, apartamento, terreno, ele deve contar com assessoria de advogado, de imobiliária, ou mesmo alguns cursos, né? Acompanhar aí, por exemplo, você no Instagram, até porque o seu modelo que eu venho falando é um modelo diferente, que a gente não esconde a nossa admiração pela maneira que você está tratando hoje os leilões de imóveis, né? Está saindo do arroz com feijão e está tornando ele uma questão realmente ligada ao investimento, que foi justamente o que me fez vir para o leilão de imóveis. Em 2008, quando teve aquela crise na Bolsa de Valores, eu investia muito na Bolsa, né? Fiquei atordoado, falei, não, meu dinheiro agora vou tirar da Bolsa e vai tudo para o leilão de imóveis. Quais são os conselhos para você em relação a tipo de imóvel, da escolha e os profissionais que devem assessorá-lo? Pois é, eu costumo dizer, Dr. Robson, que trabalhar com imóvel é igual alfaiataria, né? Se eu pegar a sua camiseta, talvez ela não fique tão bem em mim. Então, cada investidor tem que entender o que cabe para ele. Qual é o investimento que ele quer fazer e qual é o foco do que ele quer fazer. Então, tem gente que quer criar uma carteira de aposentadoria. Então, ele vai comprar aquele imóvel para colocar na locação. Então, nós temos aqui uma caixinha que é o investidor locador, né? Ele quer gerar riqueza para ter uma vida mais tranquila, para ter uma vida mais, talvez menos estressante. A gente tem aquele cara que quer comprar imóvel e vender rápido para criar bastante riqueza e também investir, comprar startups, fazer outros investimentos. E a gente tem o cara mais tradicionalzão, que gosta de comprar aquele terreno, deixar aquilo como um ativo imobiliário, ao invés de deixar o dinheiro na poupança, porque quem investe terra não erra, ele sabe que o terreno sempre acompanha, os imóveis aqui, pelo menos em São Paulo, acompanha sempre quase que a inflação, então ele está protegendo o capital dele, o ativo dele. Eu acho que a alfaiataria imobiliária, né, ela serve para determinados tipos de pessoa. Então, eu sou um cara mais arrojado. E aí você tem que entender o quanto que você está disposto a ganhar. Porque o seu investimento ele vai estar em relação ao que você quer ganhar. E as pessoas às vezes só pensam em ganhar. E não entendem que também você pode perder. Né? É um jogo o mercado imobiliário. Então, o que eu enxergo é mais ou menos isso. As pessoas têm que lidar com o mercado imobiliário mais ou menos como uma alfaiataria, para não se machucar. Por quê? É um mercado que às vezes tem uma liquidez mais demorada, diferente de você ter lá, um exemplo, R$1 milhão na sua continha no Bradesco, e amanhã você precisar, se você precisar vender um imóvel de R$1 milhão, talvez você vai ter que baratear ele para conseguir acelerar. Então você vai ter que colocar ele, sei lá, 800 mil, aí não vai vender, vai para 700. Então você já perdeu 30% daquele ativo. Então, primeira coisa, você tem pressa?
Se você tiver pressa e não tiver liquidez, entra num imóvel menor. Começa, de repente, num imóvel mais tranquilo, ali com um aporte menor. A Caixa tem imóveis a partir de 50 mil, 70 mil, 100 mil. Você consegue fazer um financiamento, você consegue parcelar, pagar na pedalada, né? Coisa que quando eu entrei em 2013, Justiça Federal não parcelava, né? Justiça Trabalhista não parcelava. Então, assim, o que acontecia? 25% já na cabeça ali, aí tinha que pagar o leiloeiro. Aí, aliás, eu já pagava tudo. Hoje não. Eu pago os 25%, pago o leiloeiro, e às vezes o cara me dá 36 parcelas, 60 parcelas, 24 parcelas, 12 parcelas. Depende do edital, depende da modalidade. Ou até financiamento. Ou até financiamento, se você comprar direto da Caixa. O Santander também às vezes abre financiamento, Bradesco. Aonde que eu quero chegar? Você tem que se olhar, tem que entender qual é o tipo de investimento que você quer fazer, aquilo que está dentro do seu schedule, e aí sim você vai dar um passo. Esse é o primeiro passo, né? Aí você tem o segundo. Tenho competência para arrematar isso sozinho? Porque eu vou comparar a aviação com leilão de imóveis, tá? Doutor, o senhor entraria num avião? Imagina lá o senhor com a sua família indo para Disney e o piloto de repente fala assim, ó, pu, pu. Atenção, senhores passageiros, muito obrigado por voar. Hoje nós só temos meio tanque de gasolina para chegar no nosso destino. Espero que todos se divirtam e gostem dessa viagem. Você entraria num avião que só tem meio tanque de combustível para chegar até o seu... Pois é, tem gente que entra num leilão de imóveis só com metade do dinheiro, acreditando que vai vender, acreditando que vai gerar um milagre. Eu conheci muita gente quebrando desse jeito. Então a segunda coisa é, você tem combustível para chegar até o fim da sua jornada? E você vai precisar desse combustível caso dê errado o que você está pensando dentro da sua jornada? Tem o combustível, tenho tempo e tenho essa margem de erro. Beleza. Terceiro passo. Quem é que vai te ajudar na parte jurídica? Porque leilão, doutor, é basicamente um ato jurídico, só isso. A gente compra um processo, a gente entra num processo em andamento e a gente compra uma dívida. A gente paga a dívida de alguém no leilão. Ou a Justiça Trabalhista, quem está sendo processado não pagou os seus funcionários, você vai lá e quita dentro do valor do leilão ali estipulado pelo juiz essa dívida vai para quitar, né, esse problema. Ou você quita a dívida de alguém que financiou um imóvel e não honrou, ou seja, nós compramos dívida. Aí quem que vai ler essa dívida, né? Quem que vai entender essa dívida para saber se essa dívida é saudável, se essa dívida vai te deixar lucro, ou se de repente essa dívida é apertada, você talvez não ganhe dinheiro. E aí você também tem que olhar se essa dívida vai te trazer problema. Né? Então, o terceiro passo seria, eu tenho competência para pilotar um Boeing sozinho, lendo manualzinho, com o curso que eu fiz online? Ou não? Então essa é a grande questão, entendeu, doutor? Muito interessante. Pegando aí o seu ponto 2, eu vejo muitas pessoas aí falando de leilão na internet e eles dão o seguinte conselho. Eu já vou até adiantar que o meu sócio começou dessa maneira. Ele tinha um apartamento quitado, ele vendeu esse apartamento, fez o financiamento, tá? E pegou esse dinheiro e começou a investir em leilão de imóveis. Então eu vejo muito pessoal falando o seguinte, pega o seu imóvel quitado, pega um consórcio, aliene o seu imóvel e pega esse dinheiro, paga o aluguel, paga não sei o que, paga não sei o que. Bom, simplesmente ele vai pegar o dinheiro, né, de um imóvel dele quitado e vai se aventurar no leilão de imóveis. Se ele não tiver, não sei se ele tem ou não competência, mas tem muita gente fazendo isso. O que você acha desse tipo de alavancagem da pessoa que tira o único bem, pega uma dívida e vai comprar em leilão de imóveis? Pois é, tem muita gente fazendo alavancagem também com cartas de consórcio. Né? Eu fiz isso durante um tempo. Eu não recomendo investimento para ninguém, mas você tem que saber, antes de investir, o que você tem mais medo, de perder ou de ganhar. Né? Então, quando você vende a sua casa para colocar literalmente o seu pescoço no skin the game, no risco, qual que é o sentimento que você tem? De repente, você olhar para sua mulher e falar, perdi o nosso bem. Ou multipliquei ele. Você tem mais medo do quê? Quando você faz isso, para mim, se você não tiver um advogado, não tiver uma pessoa que saiba o que está fazendo, é como você entrar na selva sem uma pessoa para te guiar, achando que porque você tem uma bússola, você vai conseguir sobreviver lá dentro.
desde que você saiba o que você está fazendo, para mim isso chama empreendedorismo, né? É você colocar aquilo que você tem para empreender. Então, beleza. Agora, se você está sendo um aventureiro, né, tá vendendo o seu imóvel em cima de histórias de sucesso que você ouve por aí, sem nunca ter feito, o que eu poderia sugerir é traz um investidor, né, conversa com o investidor, forma um grupo. Ó, trouxe aqui o Dr. Robson, doutor, trouxe o investidor, estou pesquisando aqui os leilões, eu queria fazer uma parceria com você, doutor. Aí você vai falar assim, tá bom, mas o que você tem? Eu tenho um investidor, o cara está com R$1 milhão para arrematar. Vamos auxiliar ele? O senhor consegue me dar um spread para eu também ir aprendendo? Eu quero saber como é que funciona. Então, na minha opinião, o que eu faria hoje se eu estivesse começando só com um imóvel, eu faria um grupo para poder arrematar e transformaria esse grupo meio que numa comunidade para que não só eu, mas todos conseguissem colocar o dinheiro dentro de uma SPE ou de uma SCP com garantia e principalmente com pessoas que saibam aquilo que estão fazendo. O grande problema é que as pessoas não se falam, as pessoas não se comunicam e hoje todo mundo acha que consegue fazer tudo, porque está tudo liberado na internet, né? Então, talvez este seria o meu modo de agir. Isso é muito bacana porque você tem uma diluição de risco, né? Com certeza. Então, você imagina o seguinte, é melhor eu ter, ao invés de ter um imóvel, ter 10 cotas de 10% de 10 imóveis, porque se 1, 2 ou 3 dá algum probleminha, eu vou ter a liquidez para continuar investindo, continuar comprando. É muito interessante, a gente já chegou a fazer com SPC. SCP. Isso, Sociedade por Conta de Participação. Uhum. A gente chegou a fazer isso em 2014, 2015, a gente reuniu um grupo bem grande e aí acabou realmente diluindo muito, muito o risco, né? Então, eu acho que realmente é muito interessante, mas você tem que estar assessorado, porque Sim. Hoje eu posso dizer para você que 20% das ações que chegam no escritório são pessoas perdendo um imóvel quitado que foi dado em garantia de uma dívida, pegou dinheiro, não só para leilão, tá? Pegou dinheiro para alavancar o capital de empresa, pegou dinheiro para fazer algum tipo de investimento, alguns em leilão de imóveis, e aí era marinheiro de primeira viagem, viu às vezes aqueles cursinhos na internet, porque é legal falar que não é todo mundo que está falando sabe o que está falando, e acabou perdendo tudo e estava lá, por exemplo, no escritório, lá tentando salvar alguma coisinha em relação ao imóvel. Bom, João, você hoje, a gente sabe que você trabalha investindo, e você trabalha prestando algum tipo de assessoria, você tem planos de mentoria, cursos, se alguém quisesse te procurar hoje, o que você pode oferecer? Então, na verdade, eu não quis abrir nenhum curso ainda, enfim, por falta de tempo, né? Então, eu já estou com alguns projetos, eu estou lançando o primeiro reality show do mercado imobiliário aqui no Brasil. Então, a gente deve ir para a Band agora, no começo do próximo ano. Nós temos o Leilão Summit Day, que é o maior evento de arrematações hoje do Brasil. Não sei se você sabe, mas nós ganhamos o prêmio de único evento de imóveis no mundo. É incrível, mas nunca fizeram. Então, a gente foi certificado pelo Ranking Brasil e agora eu estou sendo certificado também pelo Guinness Book, né? Então, é um feito para o mercado imobiliário, é um feito para o mercado de uma maneira geral. Eu acho que as pessoas podem e devem, de repente, seguir a Leilão Pix. Queria convidar você também para ser um dos nossos palestrantes. Vamos, sim. No nosso próximo evento. Vão ser 3 dias incríveis com os maiores cases de sucesso, né? Todo mundo que vive e respira esse mercado vai estar lá, os bancos vão estar lá, juízes, enfim, os influencers, o mercado inteiro vai estar lá no Leilão Summit Day. E eu não tenho curso, né? Mas eu tenho a minha rede social, que a gente faz as lives, a gente se comunica lá todas as semanas para poder mostrar os cases bons e ruins também, né? Porque eu já arrematei muita coisa ruim. Eu nunca perdi dinheiro de fato, mas eu já deixei de ganhar dinheiro, né, por imobilizar o dinheiro. Então, o dinheiro parado, ele basicamente é prejuízo, né? É prejuízo, né? Prejuízo. É uma oportunidade de ganhar dinheiro num outro empreendimento, no outro leilão. Sim. E realmente você vai ter aquela pequena correção que seria como dinheiro parado no banco, né?
Não é uma regra, eu também posso dizer que assim, dinheiro a gente nunca perdeu, né? Até porque a gente sempre foi bem assessorado tanto comercialmente quanto juridicamente, então a gente nunca perdeu dinheiro. Mas existe sim a possibilidade de se perder dinheiro quando a pessoa não tem uma assessoria jurídica. Principalmente no leilão extrajudicial, que é muito mais tranquilo, muito difícil. Mas no leilão judicial pode-se ter alguns probleminhas sim, seria naquela questão de leilão de direitos, alguns débitos que o imóvel vai responder, ele comprou numa execução fiscal e não viu a dívida de condomínio, entre outras coisas, né? Mas eu também acredito que o leilão seja realmente um dos investimentos mais seguros. E consultoria, porque pelo seu conhecimento também, você poderia fatalmente prestar consultoria para empresas, construtoras, né? Porque você está desenvolvendo alguns modelos de negócios aí inovadores, né? E você tem planos de prestar consultoria nesse sentido? Eu já prestei, né? Eu presto consultoria para algumas empresas e agora eu estou investindo em terrenos. É muito louco, mas os investidores, eu acho que eles têm um pouco de medo de comprar terreno, sabia? Porque o terreno é algo ainda meio que, tem invasão, depois eu não sei o que fazer com esse terreno. Então, não sei se você já percebeu, se também concorda ou discorda, mas o número de arrematação em relação a terrenos nos leilões de imóveis, ele normalmente tem uma vacância maior do que apartamentos, maior do que casas, né? Eu acho que o primeiro ranking ali é apartamento. Então, os apartamentos, se eles estiverem num lugar bacana, eles quase que são muito assediados. Aí depois vem as casas, né? Também muito assediadas. Aí você tem galpões e tal. Mas o terreno em si, poucas pessoas olham para ele. E principalmente terrenos na periferia. E é muito legal esse movimento que está acontecendo agora, que é as marcas saindo dos grandes centros e entrando na periferia. Ou seja, cada dia mais os terrenos da periferia estão valendo muito para quem quer entrar na periferia. Então, a porta de entrada realmente para a massa está sendo a periferia. Aí você vê pequenos malls sendo abertos em periferia. E quando eu digo malls, imagina um posto de gasolina que tem ali 6 lojas. Perfeito. Imaginou? Você aí de casa também? Pois é, esse é o jeito que as grandes marcas estão entrando. Então você pega, por exemplo, Smart Fit, Sodier, você pega a própria rede Shell, os Bradescos, enfim, tem uma série de grandes empresas hoje entrando dentro da periferia. E o que eu estou fazendo? Eu compro esses terrenos, formato esse mix de lojas, de empresas, e basicamente tenho uma carteira de aluguel muito boa, acima de 1,5%, aliás, acima de 1%, chegando ali até 2%, 2,5%, dependendo do quanto a gente paga no terreno. Então, esse tipo de negócio eu faço realmente uma assessoria, porque eu vejo que o imóvel, quando ele é um ativo imobiliário, ele vale muito mais do que só o imóvel. Imagina eu vender um terreno. Agora, imagina eu vender um terreno com 20 milhões de reais em locação para os próximos 10 anos. Então, isso já tem um valor. Né? Então, essa é a minha aposta agora para 2024. Né? 2023 a gente já fechou aqui alguns contratos e eu pretendo fechar pelo menos 130 contratos, 130 terrenos para o próximo ano, que seria 2024. Mais ou menos em que localidade, estado, cidade? Trabalho no Brasil inteiro. A gente está fazendo agora em Mato Grosso, estou fazendo em Ribeirão Preto 4, estou fazendo aqui na Vila Andrade, que é do lado do Morumbi, 1, estou fazendo Araraquara, São Carlos, no Brasil inteiro. Né? Para isso não tem problema. Bacana, então as empresas aí que estiverem querendo expandir, pode procurar você. Pode. A gente resolve vários problemas, né? A gente tem, você imagina que na ponta você tem as franquias que precisam fazer a expansão. Aí na outra ponta você tem os investidores que querem ter uma rentabilidade ou simplesmente tradear o dinheiro deles. Aí compro no leilão o terreno, monto a carteira e vendo para o investidor ou para um fundo. Tem muito family office, tem muito fundo aí querendo comprar, muito CRI, né, que são os certificados de recebíveis imobiliários. E isso tudo as pessoas precisam entender quando entram no leilão. Por quê? Quando as pessoas entram no leilão, ela tem que entender um pouco de obra, porque ela vai ter que fazer uma reforminha. Ela tem que entender um pouco da parte jurídica, porque ela vai lidar com juridiquês. Ela tem que entender de mercado, né? Saber fazer a pesquisa para saber qual é o máximo que eu pago naquele imóvel para que ele tenha rentabilidade. E mais do que isso, depois que ela tem o dinheiro dela, o que ela vai fazer de novo?
né? Porque dinheiro parado estraga, ele vai perdendo valor, a inflação come ele. Ainda mais com a Selic acima dos 13%, né? As pessoas precisam entender que não dá para deixar na poupança. Então, eu vejo mais ou menos por aí, doutor. Então, hoje você está aqui numa ponta com os investidores, a outra ponta, os compradores que querem expandir seus negócios, entrar na periferia, que hoje é um mercado em extrema expansão, até porque a gente vem experimentando um desenvolvimento do país, uma renda per capita maior, muita gente, a classe de baixo empurra de cima. Então hoje você tá com o investidor numa ponta, você também é um dos investidores, e também para os compradores, correto? Certo. Quem tiver querendo aportar dinheiro também pode procurar você? Pode colocar, né? Eu não recebo dinheiro, mas o que eu normalmente faço? Eu faço o que você faz, só que na parte do direito. Você está ali comissionado. Exato. Certo? Então, eu compro o terreno e sou comissionado só para fazer a carteira. Então, o investidor, por exemplo, quer ter lá, vou dar um exemplo, tá? Imagina que ele compre 100 mil reais de um terreno que tem um McDonald's, um Bradesco, uma Sodier e um France Café. Imaginou? Sim. Empreendimento dos sonhos, né? Maravilhoso. Você tem 10 anos ali de aluguel garantido, porque cada marca dá para nós uma alienação fiduciária de um imóvel para garantir esses 10 anos. Porque eu faço no modelo Build Suite, que é o que? Na lei do inquilinato, se eu não me engano, o artigo 54, ele permite que eu faça um contrato atípico. Então, eu consigo deixar uma alienação fiduciária para cada inquilino. E aí, quem entra com dinheiro, ele tem o terreno como garantia, o contrato de locação como garantia e um imóvel secundário como garantia do imóvel, do aluguel que ele ficou comprometido. Ou seja, eu formato isso e só ganho uma taxa de formatação. Sim. Né? Eu não entro como sócio. Perfeito. Aí o que eu faço com isso? Porque se eu entro como sócio, eu tenho que aportar. E como eu faço muitos investimentos ao mesmo tempo, né? A nossa meta é 100, o dinheiro teria que ser infinito. Sim, né? sim. Então, hoje eu sou uma formatadora, né? Eu formato. Então, vamos supor que você tem um terreno. Você vai virar para mim e falar o seguinte: João, eu tenho um terreno aqui de 1.000 metros quadrados. O que eu faço? Eu faço uma pesquisa desse terreno e digo, olha, existem várias marcas dentro desse terreno que querem virar o seu inquilino. Para você tá tudo bem? Tudo bem. Beleza. A minha taxa, um exemplo, é 10%. Tá bom. Eu vou lá, formato. O pessoal que coloca o dinheiro constrói em cima desse terreno. Normalmente abre-se uma SPE e todo mundo que coloca dinheiro tem porcentagem dentro da SPE. Ou seja, todos eles são donos do terreno. Né? Então a garantia está no próprio terreno e nos contratos. E o bacana é que a SPE é uma formalidade que não traz para dentro um problema pessoal do sócio. Então, ela tem uma proteção legal muito forte que você não precisa se preocupar, porque é a sociedade de propósito específico. Dentro daquele propósito específico, não pode entrar terceiros credores. Se o cara falir, não vai atingir a SPE. O máximo que pode acontecer de fora é penhorar o percentual do lucro daquela Sim. pessoa que investiu ali. Então, é a modalidade mais segura de se investir. Então, o investidor, nesse caso, ele pode ficar absolutamente tranquilo que, independentemente da cota à parte que ele tenha lá, ele nunca vai ter problema quando constituído em cima de uma SPE, correto? Olha que maravilhoso, hein? Maravilhoso, né? Não Pois tem... Você ter um advogado por perto é exatamente num papo como esse que você, às vezes, acaba não criando um problema para a sua vida e para a vida da sua família. Né? Então, por exemplo, eu sempre brinco que mercado imobiliário é igual você cortar uma cebola no meio. Existem várias camadas ali, né, dentro da cebola. Então, como que eu me blindo? Né? E aí, de repente, a gente pode até discutir isso para ver se eu estou fazendo a coisa certa também. Na cabeça de tudo tem uma hold, né? Perfeito. Eu desço dessa hold, né, uma SA, eu coloquei uma empresa fora do Brasil, então eu tenho uma offshore, eu desço para uma hold, desço para uma operacional e da operacional eu desço para as SPS. Então foi o jeito que eu encontrei para poder blindar as minhas operações e deixar com que cada caixinha tenha o seu propósito específico. Já está blindado aí umas 3 vezes, né? Pois então é muito seguro, embora estejam querendo aí taxar as offshore, né? Estão querendo. É complicado isso, mas a gente torce para que isso não aconteça e acho que não vai acontecer porque isso vai ser muito prejudicial aqui para o nosso país. Mas a sua estrutura, ela está perfeita,
que eu falei, é uma tripla blindagem, não atingiria problemas pessoais dos possíveis sócios, cotistas, né? Realmente é uma forma espetacular de poder fazer esse investimento. E é por isso que você fala que hoje, quem quer investir em imóveis, ele tem que entender um pouquinho do mercado financeiro. Precisa. Por que ele precisa? Porque o mercado financeiro precisa do mercado imobiliário e o mercado imobiliário precisa do mercado financeiro, né? Quando você fala, vou incorporar um prédio, sem dinheiro não constrói. Quando você fala, vou comprar um imóvel de leilão, sem dinheiro você não arremata. Então, se as pessoas entenderem, né? E aí não é só do mercado financeiro. A gente precisa entender da parte jurídica, a gente precisa entender do mercado financeiro e a gente precisa entender do mercado, da parte mercadológica. Mas da parte financeira, você precisa fazer uma programação daquele dinheiro que você tem e precisa entender para quem você pode vender aquele ativo. No caso de um imóvel, pode ser um comprador final. No caso de um ativo imobiliário, pode ser um fundo, um family office, pode ser uma holding. E eu acho que as pessoas hoje, elas entram no mercado imobiliário totalmente despreparadas, né? Esse papo que a gente está tendo aqui, de falar de holding, falar de SPE, de SCP, a grande minoria entende esse papo, né? E talvez algumas pessoas, né, vão sair daqui falando, pô, mas o que é uma SPE, né? O porquê que eu faria por uma SPE? Simplesmente para blindar, né? Você vai se blindando porque os projetos podem ter problemas e esses problemas não passam para o seu CPF, ficam no CNPJ, né? Então é basicamente isso. Quando você coloca uma empresa para se distanciar, não que você não assuma a responsabilidade, muito pelo contrário, né? Eu estou fazendo uma operação agora que eu coloco a CCB, que é a cédula de crédito bancário, para deixar um imóvel em garantia para essa operação de formatação de imóveis através da BTS Real Estate, que é a empresa. Então, se as pessoas entendem o que é uma CCB, que você pode ali captar dinheiro, né, de uma maneira profissional, deixando o imóvel em garantia, ou seja, cuidando do investidor para, de repente, arrematar um imóvel dentro dos leilões, bom, você já se transformou quase que numa entidade financeira mais profissional do que simplesmente você abrir uma SCP. Né? A SCP é bacana? É bacana. Mas as pessoas às vezes colocam 300 pessoas numa SCP. 200 pessoas. Gente colocando R$1.000 de aporte, R$10.000 de aporte. Eu acho que a SCP ela funciona para um grupo de amigos, assim. Amigos. Né? Pô, tô eu aqui, o doutor, a doutora também. Então a gente se junta aqui em 5 pessoas, cada um coloca 200 pau. Temos 1 milhão dentro da empresa. A gente arremata um imóvel, né? Esse imóvel ainda é isento de alguns impostos, né, por causa da SCP, ela já vem ali com a margem meio que líquida, né? E aí eu acho que funciona. Agora, quando você quer profissionalizar e fazer mesmo uma captação, eu já não iria para esse lado, né? Porque eu acho que isso pode virar uma oferta pública, isso pode dar um problema aí com CVM, normativas que, enfim, vão trazer aí stop order para você. Talvez o fundo seria uma solução, né, você criar um fundo imobiliário, um FII, só que aí tem um custo para isso, né? Então, voltando para a realidade do arrematante ali, pessoal, né, o CPF, eu acho que a parte financeira como que eu vou comprar esse imóvel? Eu vou comprar com dinheiro próprio, legal. Bom, eu tenho uma carta de crédito. Tá, essa carta de crédito está no nome de quem? Está no meu nome. Eu, por exemplo, não compro mais imóvel no meu nome, né, no nome pessoa física. Eu sempre compro num CNPJ. Então eu uso a minha carta de crédito, assim que eu pego a minha carta de arrematação, registro o imóvel e compro esse imóvel de mim. Por quê? Eu passo essa liquidez da carta de crédito para minha conta enquanto eu vendo esse imóvel. Então eu já estou capitalizado para uma próxima jornada, usando a minha carta de crédito, pagando a minha parcelinha ali, sem precisar tirar dinheiro do bolso. Isso é o que a pessoa chama de alavancagem. Exatamente. O seu imóvel está prontinho para vender. E o dinheiro já está na minha mão. Eu não estou suando ali para pagar as minhas contas. Beleza. É fácil chegar nesse ponto? Não, não é fácil, porque você precisa ter dinheiro para contemplar a carta, você precisa já estar capitalizado para comprar o imóvel. Então, esse giro ele depende de estratégia e um pouco de jornada, né? Mas depois que você consegue fazer a jornada, você vai ver que você não precisa mais usar o seu dinheiro. Você começa a usar o dinheiro de terceiros. Né? Então, por exemplo, hoje é que eu não faço esse tipo de serviço. Eu vou até indicar esses clientes para você. As pessoas me procuram para que eu faça essa parte jurídica, para que eu mostre quais são as oportunidades, para que eu ajude elas. No começo, o que eu fazia para ganhar dinheiro?
Eu ajudava essas pessoas, trazia essas oportunidades, eles arrematavam e eu entrava como sócio. Eu pedia 15, 17, 20% para estar nesse bolo, entendeu? Eu tinha um advogado também, tenho um advogado que sempre me ajudou e eu trazia as oportunidades. Mas aí o tempo começa a ficar escasso e eu já não consigo mais fazer tudo ao mesmo tempo. Mas se você não tem dinheiro, você pode de repente trazer um investidor, opção número 1. Você pode pensar no sistema de cartas de crédito, opção número 2. Você pode se plugar algum fundo, algum CRI que tenha liquidez e precise gastar e ser um intermediário desse fundo, trabalhando como uma assessoria. Existem várias maneiras, né, de você, de repente, trabalhar. Ou simplesmente trazendo clientes, por exemplo, para você, para aumentar a sua fatia e ele também participar ali como aprendiz, porque ficando do seu lado ele vai começar a ouvir nomes, ele vai começar a entender, falar, putz, eu vou ter que fazer uma emissão na posse, eu vou fazer um acordo. Então, as pessoas começam a viver do leilão, mas não só financeiramente, em espírito, em alma, em energia e em dinheiro, né? Porque tudo que a gente faz é por um único propósito, ter lucro no final do dia. Muito bom. Alguns investidores, principalmente para imóveis de maior valor agregado, costumam constituir uma pessoa jurídica, compra o imóvel e vende essa pessoa jurídica com o imóvel. Legal. Para evitar a transferência do imposto, né? Do ITBI. O que você enxerga? Já fez isso? Você acha que é uma boa estratégia tributária? Eu adoro esse tipo de solução. Hoje aqui em São Paulo você vai pagar mais ou menos quase 4%, né? Vai dar 3% na cabeça da ITBI, você tem matrícula, escritura. Vou arredondar aqui só para ficar mais fácil para o pessoal entender. Você comprou um imóvel de 100, você paga R$4.000 só para arrumar a parte de documentação. Se for de 1 milhão, 40 mil. Então imagina que na hora de você vender, se você constituiu uma SPE ou uma pessoa jurídica qualquer, né? Porque acho que a SPE nem vai dar para fazer esse porque esse ela trâmite. tem que ter duração. Ela né? tem que ter, mas vamos supor que você abriu lá uma limitada, enfim. Quando você passa, você tem essa isenção, porque vai ser uma passagem de sociedade, né? Societária. Talvez o seu investidor ou o seu comprador que vai vir, ele vai ficar muito feliz com isso. Por quê? Porque ele vai ter 40 mil, 4 mil a menos para pagar. Porque normalmente quem paga isso é quem compra. Eu comprei, eu pago. Então, se você está no papel de vendedor depois que você arremata, você pode até discutir isso. Falar, olha, ô doutor, eu estou te dando já 40 mil reais aqui na cabeça de ITBI, matrícula, escritura, e ainda estou blindando o seu patrimônio, porque está dentro de uma empresa. Se você tiver uma offshore, uma holding patrimonial, incorpora, fica mais saboroso para você. Então você tem discurso na hora da venda, porque todo mundo sabe comprar barato, mas as pessoas têm dificuldade em vender caro, né? E eu acho que se você tem, por exemplo, um CNPJ para poder trazer isso como benefício e discurso na venda, aumenta a sua lucratividade, ou de repente você pode baixar esse valor da ITBI e falar, vou te dar esse desconto aqui, porque esse valor eu teria que pagar. Não sei, você tem algum artifício ali para poder negociar, mas eu acho uma estratégia bem válida. Eu acho muito interessante, principalmente quanto maior o valor do imóvel, 4, 5 milhões, né? E olha que interessante, dependendo da alíquota do imóvel, na pessoa física, por exemplo, ou dependendo da jurídica também, na pessoa física, né? Pessoa física, hoje a gente tem o escalonado, né? Então, vai até, se eu não me engano, 22,5%, coisa assim. E quando você pega uma pessoa jurídica, vende ela, você simplesmente transfere as cotas e está tudo resolvido, então não tem que se preocupar com imposto, com nada, né? Inclusive imposto, não precisa de ter o imposto da venda. Então é muito interessante e eu acho que realmente é uma estratégia bacana e fico feliz de você também ter utilizado esse tipo de estratégia. Bom, assim, para a gente finalizar, o que você pode, o que você aconselharia para o pessoal que está começando ou está querendo começar a investir, quer entrar no mundo dos leilões, o que você aconselharia em relação a cuidados, né? Alguma coisa que você falou, cuidados como tem fraudes, o que a pessoa deveria pensar 2 vezes antes de começar? É esse o caminho? Ela tem ou não tem vocação para fazer isso? O que você vê que hoje que as pessoas podem procurar, estudar? Quais os conselhos que você daria? Acho que o primeiro é saber do leiloeiro que você está comprando para não tomar uma fraude. Tem muito leiloeiro falso hoje aí
Não sei se você tem acompanhado. Muito. Eu tenho uma empresa de leilão, eu fui vítima de golpe lá, mas no meu caso eles falsificaram os autos de arrematações e colocaram meu CNPJ, né? Então foi só esse o problema. Teve uns 8, 10 processos aí que não me deu problema nenhum, mas e quando eu tive que fazer essas defesas, eu tenho acho que nos 2 processos, já tinham mais de 1.000 leilões falsos no site leilãoseguro.com.br. Agora acho que já está com 3, 4 mil sites fraudulentos, né? Pois é, então acho que o primeiro passo é saber de quem você está comprando, né? Olhar para ver se o leiloeiro é realmente o leiloeiro que está sendo habilitado para aquela função. Segundo, não colocar dinheiro que não é seu, né? Dentro de uma operação, sempre tomar cuidado da onde você pega esse dinheiro, não usar dinheiro de agiota. Tem muita gente pegando dinheiro da agiota, colocando na operação, achando que vai triplicar o dinheiro e na hora que vai ver, acaba perdendo dinheiro e às vezes arranjando um problema. Terceiro, que eu acho que esse aqui talvez seja um dos mais importantes, ter um advogado para poder te auxiliar, para poder ler o edital e para poder garantir a tranquilidade da sua família e a sua. Porque dinheiro mal empregado é dor de cabeça e noite sem dormir, né? Então, eu acho que seguindo esses 3 passos aqui, as pessoas vão ter menos problema. E eu acho que se informar, né? O quarto seria ler bastante, entender, ir nos eventos, procurar cursos, assistir podcast como esse, para poder errar menos, né? Eu costumo dizer que quem ganha dinheiro não é quem acerta mais, é quem erra menos. Você errando menos, vai chegar lá mais rápido. Então, faz parte do aprendizado errar, mas vamos errar já com o erro das pessoas que cometeram os erros, né? Se você tiver alguém na jornada, é muito mais fácil você acompanhar ele do que começar do zero. É muito bacana isso que você falou. Um amigo meu me falava assim: Robson, não é o quanto de dinheiro que você ganhou que vai fazer a diferença no final da sua vida, é o quanto você perdeu, né? Uhum. E eu acho que é bem por aí, o quanto a gente perde é que faz a diferença. Bom, para acompanhar você... LeilãoPix, @LeilãoPix no Instagram, no YouTube, ou João Angeli, né? João_Angeli_ no Instagram também. Tamo lá, fazendo muita live, muito evento, e vai ser um grande prazer. Ano que vem, conto com você lá no palco para a gente poder falar sobre leilão, mostrar talvez alguns cases aí que foram bons e ruins, porque é nesses cases que a gente aprende, né? Eu já comprei imóveis que talvez eu não comprasse por não ter visitado, então tem que conhecer. Se você não for lá, mande alguém que conhece, um corretor de imóveis. Você tem que ter muito parceiro no mercado imobiliário, né? Porque ninguém faz nada sozinho. Muito bacana, a gente já prestou muita assessoria, posso dizer que a gente já prestou milhares de assessoria, então assim, tem muita coisa boa, mas a gente já teve coisas assim do arco da velha, tá? Só um exemplo rápido aqui. Uma vez, isso era imóvel próprio, eu arrematei um imóvel, a mulher faleceu no meio do caminho, ela estava morando na Dinamarca e o juiz queria que eu abrisse o inventário do marido dela, que também faleceu na Dinamarca. Eu falei, como eu farei? Ele era dinamarquês, o inventário mas ele não era lá. brasileiro. Ele não, ela era. Só que ela foi para a Dinamarca, casou com ele lá, e como ela morreu antes e ele morreu depois, o juiz aqui do Fórum do Jabaquara já tinha alguns probleminhas com ele já a gente já não se bicava há algum tempo. E ele falou assim, não, vai fazer o inventário lá na Dinamarca do fulano. Eu falei, claro que eu não vou conseguir. Mas os dois tinham CPF ou não? Só RNE? Não. Ela tinha o CPF. Ele não. Ele nunca pisou o pé no Brasil. E os imóveis estavam no nome dele? Não, dela. E ela dela antes dela se casar. Tá. Ah, que depois casou, passou para os dois, Ela né? casou, aí eu peguei a legislação da Dinamarca, era a cópia da legislação aqui do Brasil. Eu falei, olha, era regime de comunhão parcial, não se comunicava, ele não quis saber. Entrei com agravo de instrumento e tinha sido até então, até o ano passado, tinha sido a única decisão que eu tinha visto que o tribunal falou, olha, o arrematante, quem vende é o Estado. O arrematante não tem que lançar a ação de outra ação para ter o imóvel em nome dele. E aí o tribunal deixou que eu registrasse e pulasse essa continuidade registral. Mas eu só não entendi uma coisa. O senhor arrematou esse imóvel no judicial ou no extrajudicial? No judicial. Judicial. Beleza. Quando você comprou, o juiz não quis te dar a carta... Quando eu fui registrar, o cartório... Com a carta de arrematação na mão. Quando eu fui registrar, o cartório deu a devolutiva que o cartório
constava o óbito dela. Aí eu fui atrás de investigar, ela estava morando, morreu na Dinamarca, se casou na Dinamarca, e aí o juiz falou assim, olha, pelo princípio da continuidade registral, ele queria ter a certeza no inventário que o imóvel não tinha passado para o marido. E se o imóvel tivesse passado para o marido, teria um problema aqui. E aí eu falei, puxa, mas não tem como eu fazer o inventário lá dele. E aí Mas isso teoricamente seria obrigação do arrematante fazer esse inventário? Pois é. Se o leilão ele não ultrapassa, ele não teria força para conseguir passar por cima disso? O leilão é uma forma de aquisição originária, não se vincula, mas aí onde você precisa de advogado, vem o juiz e fala, não, vai lá, faz seu inventário, entendeu? Então, não tem cabimento. Nenhum. Eu falei, como que eu vou fazer? Não tem como fazer. Então, é para isso que às vezes você acaba precisando de um advogado. Nós recorremos e falamos, olha, é aquisição originária, ela corta todos os vínculos. Claro. E aí o tribunal deu razão pra gente. Então, assim, tem coisas que, assim, eu não esperava passar por isso. Né? Tava tudo certo com o imóvel, mas não esperava passar por isso. Então, a assessoria que você tem, ela vai minimizar esses riscos. Agora, quanto tempo você demorou nesse imbróglio todo depois de... Não, foi rápido. Foi rápido? Foi uma questão de 4 ou 5 meses, porque entre as idas e vindas, no cartório eu consegui pedir novamente, o juiz falou não indefiro, eu entrei com o agravo, aí o agravo deu a liminar, eu já consegui registrar. Isso daí para mim é inédito, porque tinha que... A martelada do leiloeiro, a martelada do juiz tinha que passar por cima disso. Quando você faz isso muito, né? Então você aumenta um pouquinho a probabilidade de acontecer questões assim que normalmente não aconteceriam, né? Exceção. Mas aconteceu algumas coisas muito interessantes assim que fica para um outro bate-papo. Minha dica é conte mais essas histórias dentro do podcast, porque isso daí é realmente a essência desses 20 anos que você tem, né, trabalhando e resolvendo problemas para quem quer comprar barato. Eu acho que a essência do podcast vai vir através desse conteúdo que você trilhou junto com o seu escritório, com o seu sócio e com os advogados que estão aqui iluminando hoje a estrada desses arrematantes. Perfeito, é isso que a gente vai fazer. Vai para cima que vai dar super certo. Parabéns aí pelo primeiro episódio. Se portou super bem, foi muito bacana. Obrigado, eu agradeço. Bacana, vamos com tudo. Amém, obrigado. Valeu. Um abraço.